As sutilezas de Satanás contra a igreja de Jesus Cristo. É o tema da mensagem de hoje. 1 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz: ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia do que falam mentiram e tem a consciência cauterizada, que proíbe o casamento, que exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor em tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. O escritor, certa feita, disse que o diabo pode estar fora de moda, mas não de suas maléficas atividades. O diabo não deixou de ser diabo, nem tampouco ele deixou de trabalhar. Não. Em vez de se expor, o diabo ele prefere o anonimato, os bastidores. Muitas vezes é o que ele prefere. Mas ele não deixou de existir, não. A sutileza é a marca registrada das suas ações. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro alertou os cristãos ao informar que o diabo andava em derredor procurando alguém para tragar. Nesse contexto, o apóstolo tinha consciência de que o diabo estava trabalhando contra a igreja. E como é que ele fazia isso? Com certeza não era de forma física, não era com tridente, com garfo tridente, não era com 2 chifres avermelhados, não. Não se imagina o diabo tenha se materializado ou assumido alguma forma física, em nenhum momento, não. A Bíblia diz: sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando quem possa devorá-lo. É importante destacar que Pedro escreveu aos cristãos que viviam em um contexto de perseguição, imensas perseguição. Pedro sublinha que os cristãos no mundo todo estavam passando por sofrimento, fogo ardente. Pedro chega a dizer, não estranhei a ardente prova. É como coisa estranha vos acontecesse. A verdade é que nenhum cristão tinha a liberdade de livremente exercer a sua fé, de nenhuma forma bem perceptível, não. O Estado, o sistema religioso daquele tempo eram os inimigos visíveis para reprimir o cristianismo. O diabo, ele atuava por trás de pessoas, de instituições, do sistema. Isso nos mostra que mesmo não sendo visto, exposto, Satanás trabalha contra a igreja. Não nos compete, irmãos, marcar datas, épocas para eventos de natureza escatológica. Contudo, a Escritura põe a grande apostasia do final dos tempos, o abandono da fé. Observa-se, portanto, que no contexto neotestamentário, o ataque à fé cristã foi contra a sua liberdade de expressão, foi contra a sua ortodoxia. Sempre diziam aos discípulos: vocês parem de falar nesse nome. E eles diziam: como é que nós vamos deixar de parar de falar de Jesus? Não tem como. Pedro fala de um ataque que era vindo de fora. Já Paulo fala de um ataque vindo de dentro da igreja.
É os dois ataques, interno e externo. O que se pode dizer é que se muda as estratégias, mas o mesmo é o diabo, é o enganador, é o acusador das nossas almas. E o alvo, meu irmão, sempre é o mesmo, é calar a igreja do Senhor. Como no passado o diabo se vale da cultura, e por meio do sistema institucional atua como uma camisa de força contra a igreja, sem a necessidade de cairmos em teoria de conspiração. A verdade é que a igreja brasileira se encontra em meio a uma batalha espiritual. O mesmo diabo que usa as estruturas sociais para se opor à igreja é o mesmo que provoca os falsos ensinos para promover a apostasia no meio da igreja. Nesse aspecto, é possível dizer que o adversário cooptou nas fileiras evangélicas muitos líderes que trabalham para ele. Isso é visível quando percebemos muitos líderes que se dizem cristãos, defendendo valores que são abertamente contrários à fé evangélica, à palavra de Deus. Pastores, líderes corrompidos, vendidos. Um fato notável é que esse ataque está acontecendo na esfera global. Um certo livro disse a seguinte expressão, o seu autor dos Estados Unidos da América, Jeff Kinley: siga observando ao seu redor e verás as autoridades estaduais e federais junto com a Suprema Corte aprovando leis e decretos que legalizam, que aprovam as atividades homossexuais, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E no livro ele disse: aos homens que se identificam como mulheres é permitido usar os banheiros femininos, expondo as jovens a um potencial de trauma, de abuso, de ataque. A consciência moral da nossa sociedade se tem embotado, de tal ponto que chamamos como orgulho o mal de bem e o bem de mal. É aquilo que Isaías falou. Em nosso ambiente moral contemporâneo vale quase tudo, exceto, por suposto, a moral bíblica. O politicamente correto se converteu em um ídolo que exige veneração, exige culto. Não nos atrevemos a confrontá-lo, pois vamos enfrentar sua ira. Por exemplo, o simples fato de não se concordar com a opinião da moda quanto à moralidade é logo taxado de iniciar o ódio ou a intolerância. Os históricos valores judaico-cristãos estão sendo apagados das paredes da consciência. Está sendo posta uma moral pagã, carnavalesca. Sugerir que existe uma moral absoluta nos dias de hoje, meu querido, com respeito a temas à sexualidade, ao casamento, é incorrer em julgamento instantâneo, é ser exposto ao ridículo, vergonha, execração no tribunal da opinião pública, é logo ser apedrejado nas redes sociais. Não resta dúvida, portanto, que há uma cultura hostil de enfrentamento à fé evangélica em escala global. Os cristãos brasileiros, da mesma forma, estão tomando consciência
tanto o poder legislativo como o judiciário. Isso pode ser visto, por exemplo, na aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo, na defesa abertamente do aborto, da ideologia de gênero. E qualquer um que se opõe a esse entendimento é logo taxado de defender um discurso de ódio. Recentemente, um atleta emitiu a sua opinião sobre a decisão da indústria cinematográfica. Converteu o filho do super-homem gay. Então logo expôs a sua opinião contrária a essa decisão. O atleta foi ferrenhamente atacado só por discordar. O mais grave nisso tudo está o fato de que muitos cristãos estão dormindo. Acorda! Já é tempo de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitemos no princípio. Parece que o diabo quer tomar a igreja de assalto, enquanto muitos estão descuidados, enquanto muitos estão dormindo. Parece incompreensível que se veja cristão continuarem nesse cenário flertando com o mundo. É lamentável dizer, mas muitos cristãos dormem enquanto o inimigo está semeando no meio da igreja o joio. De uma forma geral, podemos dizer que esse ataque engloba as esferas sociopolítica, ético, moral e espiritual. Nesse aspecto, veremos que o Estado e, consequentemente, as instituições que o representam servem de escudo para aqueles que apenas se opõem aos valores cristãos. Por outro lado, como já vimos, o ataque à igreja também acontece do lado de dentro. Líderes cristãos fracos que não têm convicção das suas crenças tornaram-se não apenas presas do inimigo, mas, sobretudo, instrumento de propagação dos seus erros. Igrejas metidas com a maçonaria, com o satanismo, vendendo a alma para o diabo, fazendo pacto com satanistas para obterem lucro da fé cristã. Grandes líderes, estrelas do mundo gospel, pregadores famosos, têm se levantado para contestar o modelo ortodoxo da fé cristã e em seu lugar colocar outro evangelho que se adequa às suas crenças e convicções. Vemos uma graça, amados, sendo barateada, mas sobretudo banalizada. O adultério, o divórcio, cada vez mais aceito. E vemos grandes líderes envolvidos em escândalos sexuais, trocando esposas por mais jovens. Oh, meu Deus, estamos caminhando para o fim. Abaixo, Bianarrassúria. Assim também, ainda nesse mesmo contexto, vemos pastores afirmando que a Bíblia é um livro que precisa ser contextualizado. Olha só que coisa horrorosa. A Bíblia diz: ai daquele que aumentar alguma coisa ou diminuir nela, também será aumentado os juízos. Está escrito. Existe um veneno na panela que está matando as pessoas dentro das igrejas. Quem já não ouviu falar no marxismo cultural? Quem não já ouviu falar do neomarxismo? Quem já não ouviu falar da espiritualidade holística? Será que você já não ouviu falar nisso? São os temas da moda. Marxismo cultural.
neomarxismo, de espiritualidade holística, onde vai desde a tentativa de remoção de símbolos religiosos dos espaços públicos, até mesmo a tentativa de se negar a natureza biológica do sexo. A espiritualidade holística, ou nova espiritualidade, tem ganhado espaço, muitas vezes através da psicologia, através da terapia, através da constelação familiar, regressão, é tanta coisa. Onde muitos estão afirmando que tudo é Deus, que Deus é tudo. Tanto faz Buda, como Javé, como Alá, como Jesus, são apenas nomes diferentes para a mesma divindade. Que história é essa, meu irmão? Está errado. A igreja não pode fugir da sua missão. Temos que ser sal, ser luz, no meio de uma geração corrompida. É preciso que a igreja ocupe todos os espaços com a poderosa mensagem do Evangelho de Cristo. Convém lembrar que não há neutralidade nesse conflito. Ou somos quente, ou somos frio. Morno Deus não aceita. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna. E Deus disse: eu vou vomitar vocês da minha boca. Foi as palavras de Jesus. Uma guerra dessa magnitude não pode combatida pela igreja usando apenas armas carnais, meios usados que o mundo usa. Não, é preciso usar armas espirituais. A nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades. O apóstolo Paulo destaca o poder da palavra de Deus, da oração como arma específicas nessa batalha, nessa guerra. Não há outra forma de vencer essa guerra. A guerra precisa primeiro ser travada lá em cima, para que a vitória apareça aqui embaixo. O marxismo cultural é algo que nós precisamos estudar, precisamos aprender, estudar quem foi Karl Marx, estudar quem foi Engels, estudar sobre a escola de Frankfurt, estudar sobre as ideologias desse homem, estudar sobre Gramsci, a ideia desses homens que está enraizada na cabeça do jovem. O que é que o marxismo cultural quer? Quer destruir a família tradicional. A família tradicional que Deus criou lá no Éden, homem, mulher e a sua prole. Um casamento hétero, um casamento monogâmico, um homem, uma mulher. Papai, o marxismo cultural quer destruir a cultura. Professores nas universidades. Certa vez alguém disse: eu perdi a minha educação quando eu entrei na escola. Estão acabando com os ensinos dentro das universidades, dentro das escolas. Estão ensinando ideologia de gênero para as crianças. Nas universidades, todos os jovens estão aprendendo sobre Karl Marx, sobre a grande revolução, sobre a guerra do proprietário contra o proletariado. Estão querendo acabar com a cultura. Cultura onde o homem se veste de mulher e a mulher de homem. Cultura de músicas, de pop rock. Roupas indecentes. Estão querendo acabar com a propriedade privada.
Eles creem que a propriedade privada não é bom. Uma anarquia total. O marxismo cultural fala sobre uma hierarquia social. Não existe essa coisa de pai ser maior do que o filho. Estão ensinando que o professor não é melhor do que o aluno, não é maior. Meu irmão, como é que o professor não tem que saber mais do que o aluno? Então bota o professor, nós estamos chegando numa época que o professor vai sentar e vai mandar os alunos dar aula. Inversão de valores. Fim da hierarquia social. Onde o patrão não é mais maior mais do que o seu funcionário. Que loucura é essa? Estão falando, propagando sobre o fim da justiça. Fim da justiça. Fim da verdade absoluta. E aqui eu vou encerrar esta palavra sobre algumas coisas que Karl Marx dizia. Em primeiro lugar, ele dizia que a história era uma luta do opressor contra o oprimido. Mas se você for ler lá em Tiago capítulo 4, versículo 1, vai lá ler. Se a história realmente é isso, leia depois Tiago 4:1, o que a Bíblia diz. Em segundo lugar, Karl Marx dizia que a propriedade privada era a raiz de todo mal. Mas a Bíblia diz, não furtarás. Quando a Bíblia diz que não furtarás, é porque existe propriedade privada. A Bíblia não mandava furtar o boi do próximo, cobiçar a casa do próximo, cobiçar a mulher do próximo. Propriedade privada. Querem viver uma vida de hippie. E quem é que vai plantar mesmo, meu irmão? Se a economia falir geral, quem é que vai plantar? Quem é que vai trabalhar? Se todo mundo ficar sem trabalhar, como é que vai chegar o pão na nossa casa? A água, a energia? Que loucura é essa? Que fim de propriedade privada? Em terceiro lugar, Karl Marx falava que a religião é o ópio do povo. Ele dizia que a religião era uma droga para entorpecer quem sofre. Mas o que a Bíblia diz do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente sob as águas tranquilas. Da onde é que a religião é o ópio do povo? A palavra de Deus é bênção. O salmista disse que a palavra de Deus era mais doce do que o mel ao seu paladar. Karl Marx dizia que o Estado é uma ferramenta de opressão que deve ser destruída. Romanos capítulo 13. Toda autoridade foi constituída por Deus. As autoridades foram constituídas por Deus. A verdade é que muitas são usadas pelo Satanás. Mas, meu irmão, a hierarquia é de Deus. O mundo não é uma anarquia. Tem que ter leis. Tem que ter um sinal de trânsito. Tem que se respeitar o mais velho. Porque senão onde nós vamos parar? Vemos que Karl Marx ele via o trabalho como uma alienação. Mas a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim, para dar nome aos animais. O trabalho, o suor do rosto veio depois que o homem pecou. Mas até então o trabalho é de Deus. A Bíblia, Paulo diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Paulo trabalhava fazendo tendas. Que questão é essa de comunismo, meu irmão? Em sexto lugar, Karl Marx buscava uma igualdade material forçada. Você jovem, pelo amor de Deus, você vai aprender isso nas faculdades.
Vou ensinar você sobre uma igualdade material forçada. Da onde é que todo mundo, meu irmão, vai ter a mesma casa, o mesmo carro. Não vai ter frentista no posto não para abastecer teu carro. Não vai ter o caixa lá não para você passar seu produto. Quem é que vai lá para o campo plantar? Pelo amor de Deus, vamos pensar. Vamos refutar, vamos estudar. Não fique calado. A Bíblia diz lá em Gálatas 3:28 sobre uma igualdade de dignidade, não financeira. Igualdade, a Bíblia diz que diante de Deus não há pobre, nem rico, nem gordo, nem magro, nem judeu, nem pessoas de outras etnias. Aí sim, uma igualdade de dignidade. Homem, mulher, todos somos iguais perante a lei. Aí sim, mas financeiramente falando, não. A Bíblia diz que sempre haverá pobres, sempre haverá ricos na terra. Sétimo lugar, Karl Marx acredita no determinismo. Karl Marx acredita que a história vai terminar no comunismo. Mas a verdade, meu irmão, é que a história vai terminar do jeito que Deus determinou que a história terminasse. Como é que a história vai terminar? Jesus vai arrebatar a igreja. O mundo vai passar por uma grande tribulação. O anticristo vai se levantar. Vai marcar as pessoas na testa ou na palma da mão direita. As pessoas só vão comprar ou vender quem tiver a marca, o sinal. Mas a igreja do Senhor vai estar lá no céu. Grande tribulação na terra. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. O pau vai quebrar na terra e depois Jesus voltará com a igreja para reinar 1000 anos sobre a face da terra. O diabo vai ser amarrado durante 1000 anos. As multidões vão crescer. Aleluias! E depois de 1000 anos, a Bíblia Sagrada diz que Satanás será solto por um pouco de tempo para tentar as nações. Depois haverá Gog, Magog. A Bíblia diz que haverá um juízo final, onde os livros serão abertos naquele grande dia. Aleluias! E a Bíblia diz que aqueles que fizeram bem sairão para a vida eterna, mas aqueles que plantaram mal sairão para a perdição eterna. Inferno para quem não quis dar ouvidos à voz de Deus. E céu eterno, vida eterna, ao lado de Jesus, o Salvador do mundo eternamente, onde não haverá choro, lágrima, planto. É assim que a história vai terminar. De qual lado você quer terminar? Do lado de Jesus ou do lado de Satanás com essas ideologias malucas, onde cada dia vai piorar? Escolha. O dia da sua escolha é hoje. A Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe. Compartilha esta palavra se chegou até você. Em nome de Jesus. Amém.